Para o início do encerramento do 11º Seminário Competitividade, nós convidamos novamente José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Abiplast, e do Sindiplast. Boa tarde. Ufa, foi um dia muito intenso de debates com temas dos mais variáveis. Abordamos a complexa realidade tributária do Brasil, uma das grandes causas do custo do Brasil. As palestras elucidaram pontos muito importantes, como a guerra fiscal, além de apresentarem caminhos positivos para a transformação ampla do sistema tributário. No apanhado apresentado pelos especialistas, é importante que as empresas tenham cada vez mais apoio especializados nas decisões estratégicas, como entender e minimizar reflexos negativos de seus negócios em termos de contencioso tributário. Também foram apresentadas teses práticas para levar ao entendimento e observar decisões do Supremo sobre a natureza de subvenção dos benefícios e como isso pode abrir janelas para questionamento no âmbito do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Foi discutida a necessidade de uma reforma tributária ampla, que simplifique impostos. Essa é uma agenda que precisamos defender prioritariamente, haja vista que comentei na abertura desse evento hoje, que 280 bilhões de reais referem-se ao custo do Brasil específico para honrar tributos. Tivemos uma excelente exposição também no programa Nos Conformes, que podemos entender com um benchmark de programa que busca uma simplificação de obrigações, trazendo maior eficiência e relacionamento com contribuintes. E existem outros assuntos como esse, que são tratados em Alagoas e Ceará, que estão indo também muito bem, e nesse sentido é muito positivo. A questão da energia, tópico tão relevante e atual, foi o assunto do segundo módulo do Seminário de Competitividade, com ótimas perspectivas de alternativas limpas e sustentáveis. A nossa matriz energética está em franca evolução e transformação, com um papel preponderante em fontes renováveis, como indicaram os três palestrantes. Como o tema preocupa 9 entre cada 10 empresários, é importante deixar o evento convicto da necessidade de buscar essas soluções e implementá-las em seus negócios. A redução de 10% a 25% no custo de energia são métricas alcançáveis em trabalho onde se utiliza cada vez mais tecnologia para sensorizar processo, entender pontualmente o consumo de energia. Importante foi reconhecer que existe mecanismo, DIREC, que é o Certificado de Energia Renovável, para testar o uso de uma energia neutra em CO2. E acredito que esse tipo de mecanismo deve estar no radar aí do nosso setor. Na linha de sustentabilidade e oportunidades para o plástico, a tarde começou com 2 apresentações sobre plasticultura, um caminho ainda pouco explorado na agroindústria nacional e que pode incrementar muito a produtividade no campo. É outra alternativa também para agregar mais valor dentro da produção de transformados plásticos. Por fim, a inovação, com as perspectivas e a revolução do uso do grafeno dentro da indústria da transformação do plástico. O impulso da inovação sempre faz o setor caminhar e puxar os outros. A bola da vez é o grafeno, e movimento que está unindo, o movimento está unindo a academia, centro de pesquisa e indústria. E já temos avanços consideráveis com o uso desse material, sobretudo para aproveitamento das suas propriedades térmicas, mecânicas e elétricas. Como foi exemplificado pelos palestrantes do último módulo do Seminário de Competitividade. E para encerrar esse dia de importantes debates, é interessante pontuar algumas linhas, algumas questões conjunturais mais gerais e avanços que tivemos nesse período, sem, entretanto, esquecer que os desafios que ainda vamos ter que enfrentar. Já avançamos em vários pontos, a pandemia de Covid já mostra sinais de controle, com recuo importante no número de casos e mortes. Estamos hoje a 13% do pico observado em junho de 2021 e mostrando uma tendência de queda nesses números. Em termos microeconômicos, foram aprovados uma série de reformas, como a Lei da Liberdade Econômica, o novo marco de saneamento, o novo mercado de gás, Lei do Ambiente e Negócio, que já reduziram um pouco a burocracia em relação ao empreendedorismo. Também reformas importantes ainda estão sendo discutidas, como a BR do Mar, que é da cabotagem, concessões de PPPs,
além da reforma administrativa e tributária, que hoje discutimos bastante. Alguns resultados desses avanços, na chamada micro-reforma, né? O Brasil reduziu o tempo de procedimentos para a abertura de empresas, caiu de 79,5 dias para 17. Agora, mesmo com esses avanços, ainda estamos no antepenúltimo lugar em comparação com países de características similares, ou que seja concorrente do Brasil no âmbito global. Mas ainda temos, como eu falei, grandes desafios pela frente. A inflação persistente, preços altos, espraiados por toda a atividade, índices que geralmente estão atrelados a contratos de preços industriais muito influenciados pela alta do dólar e aumentaram muito acima da inflação. Expectativa de inflação ainda na casa dos 4% a 5% para 2022. Também temos juros em alta, né, e o crédito caro. Convivemos com um cenário de alta da Selic por conta da inflação, mas que impacta no aumento do custo de crédito. Os juros para crédito de pessoa jurídica, por exemplo, aumentou 4 pontos percentuais, de 9,9% para 14,39%, enquanto que a taxa Selic aumentou 3,25%. Temos também crise e tensão política, com polarização, né, antecipação dessas batalhas eleitorais que atrapalham o andamento dessas reformas estruturantes, né? Um desarranjo nas contas públicas. Hoje mesmo tivemos um grande debate aí com relação a isso, né? Um déficit fiscal e dívida pública que gira em torno de 82,65% do PIB, aproximando quase dos 100%, né? E que vamos manter nesse patamar até 2030. Esse cenário de déficit público resulta comprometer a estruturação de políticas públicas para o fomento do investimento. Também a crise hídrica, que se reflete nos preços de energia e possibilidade de desabastecimento, tem preocupado o empresariado brasileiro. Hoje, o preço da energia elétrica é 30% maior do que da média dos países da OCDE. Em ranking comparativo com 18 economias similares no Brasil, estamos em 13º quando se trata de custo de energia elétrica para clientes industriais e o 17º na qualidade do fornecimento de energia elétrica, como até falei hoje de manhã. No nosso seminário, debatemos com especialistas com a oportunidade de fontes alternativas, como trazer para as nossas empresas essa cultura, né, da busca pela eficiência energética e aproveitar oportunidades que existem tanto no mercado livre, geração renovável ou investimentos em energia solar. Também o desemprego mantém elevado, em média 14%. Não existe expectativa de retração desse percentual de 14%. Ainda existe forte contingente de desalentados ou empregos de menor qualificação que reduz a renda disponível para a população e consumo, né? Desemprego afeta na renda do trabalho, mostrando uma forte redução. No segundo trimestre, em comparação com o período pré-pandemia, tivemos uma massa de rendimento 4,4 vezes menor. Então, o impacto no endividamento das famílias também, que vem crescendo desde 2028. E esse aumento do ritmo, né, esse crescimento aumentou muito a partir de maio de 2021, né, com um aumento de quase 10 pontos percentuais, atingindo quase 60% da renda das famílias. A recuperação da economia vem sendo bastante desigual entre setores. Por exemplo, a indústria ultrapassou o período pré-pandemia, mas mostra uma aceleração a partir do segundo trimestre. O comércio, né, se manteve estagnado, mostra crescimento a partir de março de 2021. Serviços também veio apresentando retração até fevereiro, quando começa a ter uma certa flexibilização e o setor começa a se recuperar. Sinais externos também são preocupantes, com a queda da atividade nos Estados Unidos e China, né? Aqui a pandemia, com sinais de arrefecimento, pode ajudar no crescimento de curto prazo. Por outro lado, a inflação vem dando sinal de persistência, como eu falei. Começando a retirada de incentivos financeiros no mercado por conta da pandemia, vai ter um grande impacto aí no consumo. A crise energética também na Europa, né, com gás e China, carvão, traz mais incertezas também para o mercado. Então, existe um cenário aí de desliga e desliga da economia que impacta na confiança dos empresários, né? Os dados, né, mostram que essa confiança ainda no nível de otimismo, mas vem reduzindo mês a mês. Também pesquisas têm mostrado que vem aumentando a incerteza do empresariado com a política e com a economia, né? Tendo em vista tudo isso que a gente discutiu, que eu falei
agora há pouco, né? Então, duas perguntas são importantes para a nossa reflexão, né? O que é esperado futuro, né? Qual deve ser a agenda da indústria, e temos um grande desafio, que é reduzir o custo do Brasil, que foi dito hoje várias vezes, que retira a competitividade das indústrias brasileiras nesse 1,5 trilhão de reais a mais despendidos para produzir no Brasil, né? Eu falei também de manhã desses 280 bilhões referente à dificuldade de honrar tributos, né? Então, temos, né, volto a enfatizar essa necessidade de uma reforma tributária ampla para reduzir o peso desse fator no custo Brasil. Também, né, ao longo do dia, né, como atuar nesse ambiente de guerra fiscal, de concorrência desigual, e precisamos definir uma visão estratégica, né, para a necessidade de reindustrializar o Brasil, com agregação de valor às cadeias produtivas, né? O FMI já identifica como oportunidade, nesse contexto, uma transição para a economia de baixo carbono, e precisamos, né, aproveitar essas oportunidades da economia circular, baixo carbono, etc., né? Observar oportunidades nas energias renováveis e nas cidades inteligentes. Sendo assim, nós precisamos fomentar a transição para investimentos verdes, seguidos de princípios de ESG, criar um ambiente propício para a promoção de investimentos dentro de uma estratégia para a nossa indústria, né? Agora, precisamos de crédito público e regulação financeiras adequadas, né, com a mudança dessa política fiscal, com a tributação progressiva e aumento de gastos públicos de boa qualidade, onde é prioritário, como saúde, educação, segurança, né, observada a trajetória de inflação e de endividamento, né? Então, temos que buscar qual é esse melhor balanço de equilíbrio para o Brasil. Precisamos também de uma maior coordenação e governança, seja em âmbito nacional como no internacional, né, exercendo maior influência nas grandes discussões mundiais e decisões sobre grandes temas. Esse seminário ele cumpriu o objetivo de trazer essas discussões relevantes, né, sobre os desafios e oportunidades que temos pela frente. Por isso, acho que tivemos um rico dia em termos de debates, de reflexão, e vamos voltar para nossas empresas, né, tentando levar muito do que se discutiu hoje, e com isso eu agradeço a todos por terem participado e agradeço a todos que ajudaram na organização desse importante seminário, né, que temos todo ano, e cada ano ele está melhor, né? Então, muito obrigado a todos e façam bom uso das informações que receberam aqui, e agradeço aos palestrantes pelas excelentes mensagens que nos foram passadas. Muito obrigado. Na sequência, nós ficaremos então com as palavras de Edson Terra, vice-presidente de Olefinas e Poliolefinas América do Sul, da Braskem. Mais uma vez, acho que a gente está aqui. Queria agradecer a Plásticos em Revista, queria agradecer a Abiplast pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande. Espero que esse ano a gente está na forma virtual, mas acho que a gente já pode ser otimista que, se Deus quiser, no que vem a gente vai se encontrar em algum salão, em algum anfiteatro por aí, aqui em São Paulo, e vai poder voltar a fazer esse evento de maneira presencial. Acho que é um misto de esperança e de torcida, mas acho que a gente estava avançando nessa direção. Olhando o título, né, a frase desse seminário desse ano, né, uma realidade cada vez mais desafiadora, ele poderia ter sido, acho que, o título para os outros 10 seminários de competitividade, e seguramente, acho que ele poderá ser o título em 2022. Acho que esse a gente está num mundo que está cada vez mais dinâmico, os recursos, a tecnologia, as mudanças das pessoas, né, as mudanças na sociedade, vão fazer que certamente 2022, 2023, 2024 sejam anos cada vez mais desafiadores. E acho que nesse contexto, acho que o primeiro bloco, eu vi que o Zé Ricardo estava mencionando, aí fez um apanhado bacana do que foi o dia, eu não pude acompanhar as palestras, mas olhando para o primeiro bloco, né, que a gente falava de perdas e ganhos, acho que perdas com a guerra fiscal e ganhos
com a questão da conformidade tributária, eu acho que essa nova realidade, ou essa realidade cada vez mais desafiadora, vai trazer riscos e oportunidades para todos nós. E talvez esses riscos e essas oportunidades não se apresentem de maneira igualmente distribuída para todos, né? Talvez nem todas as nossas empresas ou todos os nossos profissionais ou todos os nossos parceiros sejam alvejadas por esses riscos ou por essas oportunidades, ou sejam ameaçados por esses riscos ou atraídos por essas oportunidades da mesma maneira. E eu queria falar de 4 dimensões onde isso está acontecendo. Acho que a primeira tem um pouco a ver com conformidade. Eu vi o Zé Ricardo falando do ESG aí no final, e quando a gente fala do G da governança, eu acho que eu acompanho o setor, eu vou completar 19 anos de Braskem, hoje é dia 20, eu completo 19 anos de Braskem amanhã. Então, há 19 anos que eu acompanho esse setor. E é nítida, acho que a transformação em todos os elos da cadeia, do ponto de governança, do ponto de conformidade, acho que do ponto de responsabilidade social, a gente teve ótimos exemplos durante esse período da pandemia. E talvez a última fronteira que está chegando nessa transformação é o setor de resíduos e o setor de reciclagem, né? Principalmente a reciclagem mecânica. Eu acho que na medida em que mais empresas caminham nessa direção, e aí eu estou falando da Braskem, mas estou falando de outros produtores de resina, das empresas de transformação, dos clientes das empresas de transformação, dos recicladores que já vivem há bastante tempo as dificuldades desse segmento. Eu acho que esse é um setor que, na medida em que a gente avança, na medida que isso se torna uma realidade cada vez mais clara, cada vez mais necessária para todos, esse é um setor que tende a se beneficiar muito dessa oportunidade. A segunda dimensão que acho que transforma os nossos negócios de maneira relevante, eu acho que é o ambiente estrutural como um todo. Eu não vou nem entrar, acho que, nas questões econômicas, políticas e tributárias, que, primeiro, que o Zé Ricardo falou antes, acho que ele tem muito mais conhecimento e competência do que eu para falar disso, mas eu estou pensando muito naquele ambiente estrutural que impacta as nossas atividades, as atividades das nossas empresas de maneira relevante. E, de novo, impacta as empresas de forma diferente, né? Começando pelas novas tecnologias, a gente fala muito de indústria 4.0, de todas as oportunidades da digitalização, do grafeno na telha solar, que ideia super bacana, né, da gente incorporar essas novas tecnologias e aumentar a funcionalidade de itens que tinham uma função completamente diferente antes. E aí podemos entrar na questão do marco do saneamento, que vai gerar oportunidades inúmeras para o plástico, né? É uma transformação importante e que traz, né, um aspecto social relevante para um país como o Brasil. Então, assim, é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade social, é uma oportunidade de demonstrar o quanto o plástico vai trazer benefícios para a população. Tem a questão de competitividade. A gente acabou de ver aí um acordo do Brasil com a Argentina de redução. Todos nós sofreremos 10% de redução das nossas alíquotas de importação, então isso vai impactar o fornecimento de resinas, isso vai impactar a importação de transformados, isso vai impactar os nossos clientes, vai impactar os nossos insumos. Certamente, esse é um balanço que, no médio prazo, tende a trazer competitividade para todos nós, mas acho que tem uma transformação importante enquanto essas mudanças se estabelecem. A gente tem visto novos hábitos de consumo, novos hábitos de trabalho, e a gente às vezes tem dificuldade de prever de que maneira isso vai impactar a nossa realidade nos nossos mercados, e essa é uma outra dimensão, né, que vai afetar
a todos de forma distinta, né? Em alguns setores pode haver ganho, em outros setores pode haver perda. E aí podemos falar da economia de baixo carbono. Hoje, a gente, pegando o exemplo aqui da Braskem, eu sei que outras petroquímicas estão fazendo o mesmo. Qualquer investimento novo, qualquer projeto de expansão de capacidade, qualquer avanço que a gente vai fazer, qualquer modificação nas plantas, além da análise tradicional que era feita, né, de retorno econômico, existe uma equação de balanço de carbono e esse investimento ganha vantagens se ele complementa, se ajuda um programa de redução de emissões, ou ele vai ser onerado e vai precisar apresentar soluções caso ele seja um programa que aumente emissões. Você vai ter que arranjar uma outra forma de compensar e esse investimento precisa pagar por isso. Acho que essa é uma realidade que os nossos setores todos vão enfrentar. E aí podemos falar, né, nessa mesma linha, isso tem tudo a ver com o tema das mudanças climáticas, da gestão de resíduo, das dificuldades que a gente tem às vezes com informação, com fake news. Curiosamente, agora à tarde a gente recebeu, estava circulando entre as pessoas do setor, chegou para mim uma notícia sobre autorização, aliás, colocando a Abiplast e o Zé Ricardo como protagonistas, dando conta de movimentações de preço na cadeia. A gente vai olhar a notícia é de 2011 e está circulando agora, né, como se fosse uma notícia nova. Então a gente vai ter que viver nesse clima, nesse ambiente diferente, e isso certamente aumenta a complexidade da nossa realidade. Acho que o terceiro fator, a terceira força, e que para mim, no nosso caso, ela é determinante para o sucesso da nossa indústria, são os temas de economia circular, né? Pegando o exemplo da Braskem, a Braskem em 2019 vendeu 1.000 toneladas de resina reciclada. Em 2020, a gente vendeu 2.500 toneladas, isso é um crescimento de 2,5%. Esse ano a gente deve terminar o ano vendendo 10.000 toneladas, é um crescimento de 4 vezes. Ano que vem, o nosso plano é de, no mínimo, crescer novamente 2,5%, vender 25.000 toneladas. Mas o que eu quero trazer aqui são as condições para se estabelecer isso, né? Assim, primeiro, a busca e o acesso à matéria-prima, né? É curioso que a gente, ao mesmo tempo, a gente está falando de um setor que, ao mesmo tempo, tem uma dificuldade de imagem ligada à geração de resíduo que não é controlada por uma série de questões que já foram abordadas aqui, né? De infraestrutura de coleta, de grau de conscientização das pessoas, de consumo consciente, enfim. E, ao mesmo tempo, esse mesmo resíduo ele é escasso para quem quer fazer o processo de reciclagem, seja ela química avançada, mecânica, enfim. Então, esse é um desenvolvimento que vai demandar parceria, trabalho em conjunto, soluções que vêm de áreas diferentes, voltar para a prancheta e refazer o desenho de uma série de produtos e processos que não foram concebidos nesse contexto, né? E assim por diante. E eu acho que a última força é aquela com a qual a gente está mais acostumado, que é a evolução dos diversos segmentos onde cada um de nós atua, né? Talvez seja mais fácil e mais nítido para a gente, acho que tanto para a Abiplast como associação, como para a Braskem, como uma empresa que atua, né, e que fornece para diversos setores, seja nítido para a gente ver algumas tendências de segmentos que claramente têm um momento de evolução, de crescimento que pode ser muito importante, e de outros que vão ser mais desafiados. Acho que é muito fácil citar exemplos aqui, né? Então, se a gente olha para o próprio marco do saneamento, que eu já falei, né? No saneamento, sem dúvida nenhuma, as indústrias que vão fornecer para esse setor, elas têm aí inúmeras oportunidades pela frente. Aí estou falando do PVC, estou falando do PET, estou falando do PP. Né? Acho que tem várias oportunidades na medida em que as decisões decorrentes do marco do saneamento ganhem forma e ganhem vida, né?
A mesma acontece no caso do agro, né? Hoje, globalmente, a gente fala que 40% da produção de alimentos é desperdiçada. E, por sinal, esses alimentos desperdiçados eles são responsáveis por 10% da geração de CO2 no planeta hoje. Então, olha que combinação bacana, né? Se a gente aumenta a proteção desses alimentos, se a gente torna o processo mais eficiente, porque também tem a questão da escassez hídrica, né? Se a gente aumenta a eficiência desse segmento, usando mais plástico, a gente pode diminuir a geração de CO2. Então, tem uma equação importantíssima aqui. Em contrapartida, a gente sabe que alguns setores estão enfrentando equações, né, desafiadoras de leis de banimento, de determinação de restrições de uso, e que a gente precisa trabalhar e precisa, com muito conhecimento e com conhecimento científico, entender em que oportunidades, em que situações esses produtos devem continuar sendo usados, em que situações talvez eles possam ser, o seu uso possa ser diminuído. Aí, voltando para a história do consumo consciente, acho que a gente precisa encarar essa realidade, né, e não negar o que parece ser óbvio para alguns segmentos. Acho que a gente tem que, sim, continuar lutando por produtos que estejam eventualmente aí sob ameaça e que, na nossa concepção, que na nossa crença, eles tenham um saldo positivo para a sociedade, mas eu acho que aqueles que estão mais dependentes desses segmentos não podem confiar só nessa luta, eles vão precisar buscar os seus caminhos alternativos também. Acho que dando um pouco do exemplo, assim, acho que na Braskem a gente tem, de novo, como eu falei, essa visibilidade, né, de olhar para diversos setores, mas a gente está buscando criar novidades também. Acho que, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente acabou de fechar uma primeira venda de dormentes poliméricos para a indústria de ferroviária, né, uma parceria, uma primeira venda de um aparelho de mudança de via, que é aquele que você usa na bifurcação, com uma tecnologia completamente nova da produção de dormentes, utilizando polietileno, polipropileno, uma aplicação nova que pode criar vários caminhos aí alternativos para as nossas resinas. A gente está buscando ampliar o pé verde aqui no Brasil e fizemos uma parceria na Tailândia. É impressionante a quantidade de profissionais com formações distintas que a gente tem trazido para trazer esse conhecimento diferente para as nossas equipes. Acho que esse é um desafio que todos nós temos que olhar na realidade das nossas empresas, né? Então, se é para fazer o dormente, profissionais da área ferroviária, se é para falar de aplicações de agro, gente que entenda de agro, se é para falar de design for environment, gente que entenda de design, que entenda de embalagem. Isso sem falar nos modelos, né, de voltar mais as nossas ações junto a fundos de venture capital, junto às startups, em métodos diferentes, como os hackathons e assim por diante. Acho que era isso que eu queria conversar, eu queria passar de mensagem para vocês. Acho que há poucas semanas, conversando com dois amigos do setor, eu brinquei com eles. Bom, eu não tenho dúvida que o material que a gente estava falando, né, sobre a questão da imagem do plástico, e aqui meu sentimento é que eu tô conversando com convertidos, né, afinal de contas todo mundo, ou quase todo mundo é do setor, mas eu falei que eu não tenho dúvida que, dentre todos os materiais, o que desempenha o melhor papel é o plástico, né? Mas a gente não pode negar os desafios que a sociedade nos traz e a gente precisa trabalhar por eles. Acho que, fazendo um outro paralelo, eu gosto muito de uma frase que eu não sei, eu já vi muita gente falando, eu não sei quem foi que acunhou, né? Que a gente devia se preocupar menos em deixar um mundo melhor para os nossos filhos e mais em filhos melhores para o mundo. Acho que o mesmo vale para as nossas empresas. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, né, enquanto associação, enquanto o nosso papel institucional, a gente deve tentar transformar o Brasil e o mundo para que ele seja melhor para as nossas empresas, mas, mais do que isso, acho que a gente precisa trabalhar para que as nossas empresas fiquem melhores para o mundo.
a realidade vai mudar, quer a gente queira, quer a gente não queira. E acho que a gente precisa fazer a nossa transformação junto com a realidade. Então, fica aqui, desde já, o meu convite para todos que querem fazer essa transformação conosco. Mais uma vez, muito obrigado e a Bi, ao Hélio, a turma da Biplast, pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. E representando Plásticos em Revista, nós ficamos com as palavras aqui da diretora Beatriz Hellmann. Olá, pessoal. Queria vir aqui para agradecer a todos, não só os patrocinadores e ao pessoal da Biplast, todos os envolvidos com isso, como a gente já falou, mas principalmente aos palestrantes. Achei que foram palestras muito boas, com conteúdo muito rico e, mais uma vez, a gente espera ter contribuído significativamente para a melhoria do setor plástico, para mais informações para esse setor. Eu acho que também teve um fechamento aí muito bom do José Ricardo e do Edson Terra. Então, só temos a agradecer. Ok? Até o próximo 12º Seminário Competitividade. Muito obrigada.